Meus amigos, prestem atenção porque isso é extremamente grave. Os Estados Unidos acusaram oficialmente a China de estar realizando testes nucleares secretos, enquanto Pequim corre silenciosamente para alcançar um arsenal de 1.000 ogivas até 2030. Isso não é teoria, não é especulação de internet, é uma acusação formal apresentada em fórum internacional. E o que está em jogo aqui não é apenas quantidade de bombas, é o colapso definitivo do sistema de controle nuclear que manteve o mundo relativamente estável desde a Guerra Fria. Enquanto todo mundo está distraído com guerras regionais, a China está jogando o jogo mais perigoso de todos, o jogo do equilíbrio nuclear. Em fevereiro, o governo americano levou a denúncia diretamente para Genebra durante a Conferência do Desarmamento. Quem falou foi o secretário de Estado para Controle de Armas, afirmando que dados de inteligência indicam que a China realizou um teste nuclear explosivo secreto em 22 de junho de 2020. Segundo essa acusação, Pequim teria usado uma técnica chamada desacoplamento, realizando a detonação em uma cavidade subterrânea justamente para reduzir a assinatura sísmica e escapar dos sensores internacionais. O detalhe mais grave é esse: a rede global de monitoramento sísmico não detectou nada naquele dia. E se isso for verdade, significa que a China pode ter encontrado uma forma prática de testar armas nucleares sem ser flagrada, quebrando na prática o espírito dos tratados internacionais, mesmo fingindo respeitá-los. E a China é campeã em dissimulação. Sim! Aqui é importante você entender uma coisa que quase ninguém explica direito. Quando se fala em teste nuclear, muita gente imagina aquelas explosões gigantes da Guerra Fria. Mas hoje o jogo é outro. Existem testes nucleares explosivos de baixo rendimento, onde há reação nuclear real, ainda que pequena, e existem experimentos subcríticos, usados para estudar a física da detonação sem gerar uma explosão nuclear completa. O problema é que os Estados Unidos afirmam que não se trata de um experimento subcrítico, mas sim de um teste explosivo real, apenas mascarado. A técnica de desacoplamento funciona justamente assim. Você cria um ambiente que absorve parte da energia sísmica, fazendo a explosão parecer um tremor natural ou simplesmente invisível aos sensores. Se isso for feito com precisão, o mundo inteiro passou batido por um teste nuclear chinês. Agora vem a pergunta que realmente importa. Por que a China faria isso agora? Porque Pequim está no meio de uma expansão acelerada do seu arsenal nuclear. Um relatório oficial do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, divulgado no fim de 2025, afirma que a China manteve cerca de 600 ogivas ao longo de 2024, mas segue claramente no caminho para ultrapassar a marca de 1.000 ogivas até 2030. Isso é um salto gigantesco em menos de uma década. Hoje a China ainda está muito atrás dos Estados Unidos e da Rússia em números absolutos, mas está crescendo em velocidade. E para sustentar esse crescimento, não basta produzir mais ogivas, é preciso testar conceitos, validar projetos e modernizar sistemas antigos. Nenhuma potência nuclear fez isso sem testes. Para você ter noção da assimetria atual, os Estados Unidos possuem aproximadamente 5.177 ogivas no total. Dessas, cerca de 1.700 estão efetivamente implantadas, prontas para uso imediato em mísseis intercontinentais e submarinos nucleares. Outras quase 2.000 estão armazenadas, podendo ser rapidamente ativadas, e o restante aguardando desmontagem. A Rússia tem números semelhantes, com algo em torno de 5.400 ogivas. A China, por outro lado, tem cerca de 600 ogivas, com apenas 40 e 60 realmente implantadas. É exatamente essa diferença que Pequim quer reduzir, não para alcançar paridade total, mas para garantir dissuasão estratégica contra qualquer cenário futuro. É aqui que entra o fator mais perigoso de todos: o fim do Tratado New START. Esse tratado, que limitava ogivas, vetores e previa inspeções entre os Estados Unidos e a Rússia, expirou em fevereiro de 2026 e, com o fim dele, não existe mais nenhum teto legal ou mecanismo robusto de verificação entre as duas maiores potências nucleares do planeta. Isso empurra todos os planejadores militares para a pior lógica possível:
Na dúvida, prepare-se para o pior cenário. Os Estados Unidos e Rússia têm capacidade de upload rápido, ou seja, podem transformar ogivas armazenadas em ogivas prontas em questão de meses. Isso significa que o número de armas nucleares ativas no mundo pode dobrar em menos de um ano. E a China observa tudo isso de fora e entende uma coisa simples: se não acelerar agora, ficará permanentemente vulnerável. O aspecto mais perigoso dessa história não é apenas se houve ou não um teste nuclear secreto em 2020. O perigo real é que entramos em 2026 sem qualquer estrutura sólida de controle estratégico global, com acusações cruzadas, ausência de inspeções e uma corrida silenciosa por quantidade e capacidade. O risco do erro de cálculo aumenta exponencialmente. A China pode estar testando armas, os Estados Unidos podem estar se preparando para responder, a Rússia observa e o mundo inteiro entra em um cenário onde a confiança simplesmente não existe mais. Meus amigos, o que está se formando aqui não é um retorno à Guerra Fria, é algo potencialmente pior. Na Guerra Fria existiam linhas vermelhas claras, tratados ativos e canais de comunicação permanente. Hoje, temos silêncio, suspeita e expansão acelerada. A pergunta que fica não é se a China vai chegar a 1000 ogivas. A pergunta é o que acontece quando todas as potências passam a agir assumindo que o outro lado está trapaceando. E quando isso acontece, a história mostra que o mundo entra em territórios extremamente perigosos. Fique atento, porque o tabuleiro nuclear global está sendo redesenhado agora, longe dos holofotes. E quando ele aparece na superfície, normalmente já é tarde demais. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o like no vídeo para continuar recebendo a leitura global do que está acontecendo agora. Sim, nós trazemos um mapa todos os dias para você entender o mundo, como ele é. Porque 90% da informação está lá nos bastidores da geopolítica. Você também pode se tornar um membro do nosso canal e receber nossos conteúdos antecipados, participar dos nossos grupos de WhatsApp, de Telegram e ajuda a manter o alto nível do nosso conteúdo. Eu sou o Shimon Oliveira e te espero no próximo vídeo. E escreva aqui quais temas você quer que eu traga nos próximos vídeos.